A Bíblia ensina que pelo fato de a vida cessar quando separa-se corpo e fôlego de vida ao espírito, a Bíblia diz que os mortos não sabem coisa alguma. Você pode estar se perguntando, mas Leandro, o que dizer dos espíritos no espiritismo então? O que dizer dos médiuns que incorporam ou psicografam coisas ditas pelos espíritos? Até o final agora você vai saber, biblicamente, quem são esses espíritos. Mas não são espíritos seres humanos, pode ter certeza. De acordo com a Bíblia, não são espíritos de seres humanos. Bom, se a morte é o fim da vida, não tem um porquê, se é o salário do pecado, não é? Não tem um porquê de nós acharmos, por exemplo, que na morte a pessoa esteja consciente, porque a antropologia bíblica ensina o holismo, né? Ou seja, que o ser humano é integral. E em conformidade com isto, Eclesiastes 9, versos 5, 6 e 10, dizem o seguinte: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já apareceram. Olha, se estivesse o morto num lugar intermediário ou na presença de Deus, ele ia sentir amor. Sem dúvida nenhuma. Não tem como você estar num bom lugar ou na presença direta de Deus e não sentir amor. Mas a Bíblia diz que o morto não sente amor. E continua, amor, ódio e inveja para eles já apareceram. Ou seja, além de não sentir amor, os mortos não sentem ódio e nem inveja. Se estivesse num purgatório ou no inferno eterno, com certeza estariam com ódio de estarem lá. Mas a Bíblia diz que não sentem isso. E continua, para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Existem algumas interpretações alternativas para esse texto e outros que eu vou ler e eu vou mostrar para você como refutar essas interpretações. E o verso 10 continua: tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, se os mortos, diz a Bíblia, não sabem coisa nenhuma, se a memória deles jaz no esquecimento, diz ali o verso 5, se eles não sentem amor, ódio e nem inveja, e se no além para onde eles vão, que é a sepultura, não há obra, projeto, conhecimento e nem sabedoria, não há dúvida. Os mortos estão inconscientes. Quem diz que a doutrina do sono da alma é uma doutrina herética de seitas, está desinformado. Até porque eu já mostrei para você alguns teólogos que não são considerados sectários, creem desta forma como estou lhe apresentando. Né? Tem a visão holística da natureza humana. Outro texto muito importante é Salmo 6, verso 5, e aí o Salmo 115, 17. Eu vou ler aqui, explicar e vou mostrar para você as interpretações alternativas a esses textos para você ver que são coisas absurdas, tá? Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Queridos, é muito clara a compreensão aqui de Davi, tá? Interessante que no verso 4, ele também apresenta a alma como sendo a pessoa viva, ó. Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Ou seja, livra ele mesmo, tá? Senhor, me livra. E aí ele continua, ó. Salva-me por tua graça. Então, livrar a alma de Davi é salvar o próprio Davi por meio da sua graça. Vê o conceito bíblico de alma? Nada a ver com conceito grego ou espírita. E aí o verso 5, na morte não há recordação de ti. Se a pessoa estivesse consciente na morte, não tem como ela não lembrar de Deus. Não teria, né, como. Ela estaria num lugar intermediário, ou no paraíso, no purgatório,
ou no inferno eterno, ou num mundo espiritual, né, numa dimensão espiritual, e ele estaria lembrando de Deus, sem sombra de dúvidas. Mas a Bíblia ensina que na morte não há recordação de ti. E ainda diz o seguinte: onde que está o morto? Ó, no sepulcro. Quem te dará louvor? Então, ele está no sepulcro, não relembra de Deus e não pode louvar a Deus. Tá? E um outro salmo muito claro é o Salmo 115, 17. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Os mortos não louvam o Senhor e nem os que descem à região do silêncio. Onde eles se encontram é chamado na Bíblia de região do silêncio. Se é região do silêncio, é óbvio, eles se encontram na sepultura. Como diz a Bíblia, o corpo volta à terra como era, e o espírito, fôlego de vida, né, volta a Deus que o deu. Eclesiastes 12, verso 7. Porém, queridos, existem algumas interpretações alternativas para esses textos de Eclesiastes 9, versos 5, 6 e 10, Salmo 6, verso 5 e Salmo 115, 17. Eu vou te mostrar essas interpretações e aí nós vamos finalizar a nossa lição comentando algo sobre o que significa na Bíblia ser o reunido aos antepassados, e aí finalizamos o nosso estudo. Dá uma olhada nesta imagem aqui. Aqui você tem, nesta imagem, o Antigo Testamento interpretado versículo por versículo de Russell Norman Champlin. É um comentário muito bom. Eu gosto desse comentário, eu tenho, né, tanto os volumes do Antigo Testamento quanto os volumes do Novo Testamento. Mas Champlin, por exemplo, ele apresenta uma interpretação alternativa a esses textos, né? Champlin, obviamente, era imortalista, não é? Diferente daqueles outros teólogos que eu apresentei aqui no início. E ele argumenta mais ou menos o seguinte: é bom você conhecer essa argumentação, porque se alguém apresentá-la a você, você vai saber como refutar isso biblicamente, tá? Sobre Eclesiastes 9, por exemplo, que diz que os mortos não sabem coisa nenhuma, que a memória deles jaz no esquecimento, e que eles não sentem amor, ódio nem inveja. E sobre o Salmo 6, versos 5 e 115, 17, que dizem, né, que os mortos não louvam o Senhor, né, porque eles não têm lembrança de mais nada. Champlin argumenta mais ou menos assim, quando explica esses textos, que os autores do Antigo Testamento não tinham ainda toda a luz sobre o assunto. Então a Bíblia não estaria registrando a opinião teológica de Deus, diríamos assim, mas a compreensão parcial e limitada da época. Por que Champlin está errado? Primeiramente, ele está errado porque Gênesis 2:7, como já vimos, não ensina que o ser humano tem uma alma. Ensina que o ser humano é uma alma. Primeiro ponto. Segundo ponto, Champlin está errado porque a Bíblia ensina que espírito, tanto em Gênesis 2:7 quanto em Eclesiastes 12:7, entre outros textos, se refere primariamente ao fôlego de vida, soprado por Deus. Então, quando esses textos falam que a morte é um estado de inconsciência, eles estão simplesmente refletindo a opinião geral da Bíblia, né? Inclusive a de Ezequiel 18:4, de que a alma que pecar, ou pessoa que pecar, ou ser vivo que pecar, esse morrerá, né? Então ele dizer que Davi e Salomão não tinham uma compreensão completa do assunto é temerário. Por quê? Na verdade, seria não uma compreensão parcial, mas se o Antigo Testamento ensinasse o sono da alma e o Novo Testamento ensinasse o contrário, seria uma contradição lógica, uma contradição doutrinária. É a mesma coisa que dizemos que o Espírito Santo, né, que inspirou Antigo e Novo Testamento, ele se contradiz. Mas quando você vai para o próprio Antigo Testamento, você vê que outros autores pensavam da mesma forma, não apenas aqui Salomão e depois Davi. Em Daniel 12, verso 2 e verso 13, né, é dito que Daniel
descansaria. Né? Fala que os mortos dormem, no verso 2, e depois assim que Daniel descansaria e no fim dos dias se levantaria para receber a sua recompensa. Isso está em harmonia com João 6,40, no Antigo Testamento. Né? Jesus diz assim, a vontade do Pai é que todo aquele que vira o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Interessante, Daniel 12:2 fala dos mortos dormindo e da ressurreição deles. E o verso ali 12, 13 fala de que Daniel se levantaria no fim dos dias para receber a recompensa dele. E Jesus diz em João 6,40 que ele vai ressuscitar os mortos no fim dos dias. Então veja, a compreensão veterotestamentária sobre o estado dos mortos é a mesma da de Jesus. Tanto que em João 11, 11-14, ele usa a metáfora do sono para explicar sobre a morte. Né? Quando ele usa a metáfora do sono para explicar a morte e compará-la a um sono, ele não está falando só da morte do corpo. Porque na Bíblia não existe isso. Na Bíblia, quando fala de morte, é morte da alma também, é morte de tudo. Ok? Então, para a interpretação de Champlin estar correta, ele teria que provar que Daniel estava errado. Que Jeremias também estava errado, quando em Jeremias 51, 57 diz que a morte é um sono. Ele teria que provar que em 1 Coríntios 15, 23, 1 Tessalonicenses 4, 13, Paulo errou em falar que os mortos estão dormindo. Entendeu? Então essa interpretação de Champlin não faz sentido, porque colocaria o Antigo Testamento em contradição com o Novo Testamento. A revelação é progressiva, mas não é contraditória. Tá? Ela é progressiva, mas não é contraditória. Então temos que analisar isso. Outra interpretação alternativa para esses textos é a da Bíblia apologética. Para mim, a interpretação alternativa mais absurda de todas, tá? Esta Bíblia foi produzida há vários anos, né, pelo Instituto Cristão de Pesquisas, ICP, né? E qual é a interpretação alternativa que a Bíblia Apologética de Estudos, né, que é uma imagem da Bíblia Apologética de Estudo, com os livros apócrifos, tá? Qual é a interpretação que eles dão para esses textos? Em resumo, Eclesiastes 9 eles dizem assim, olha, o próprio texto de Eclesiastes 9:5 diz que os mortos não sabem coisa alguma do que se faz debaixo do sol. O que isso significa? Que os mortos estão inconscientes em relação a tudo que acontece aqui na Terra. Significando, diríamos assim, que acima do sol eles poderiam estar conscientes. Só que isso é uma forçação de barra sem tamanho. Por quê? Primeiro, a Bíblia não ensina que os mortos estão acima do sol. A Bíblia ensina que os mortos estão mesmo debaixo do sol. Para o autor bíblico, pelo fato de o corpo voltar ao pó da terra e ir para a sepultura, ele está debaixo do sol. Simples assim. Então não tem por que ele ficar viajando na maionese, não. Eles não sabem nada debaixo do sol, não quer dizer que eles não sabem nada acima do sol. Da onde isso? Onde diz na Bíblia que o morto, então, sabe de alguma coisa quando está acima do sol? Se a Bíblia mostra até agora, como nós vimos, a inconsciência na morte. Para Salomão, os mortos não sabem coisa alguma do que se faz debaixo do sol, porque eles não estão em cima do sol. Eles estão debaixo do sol mesmo. Simples assim. E a interpretação do Salmo 6:5, 115, 17, também é absurda. Né? Na Bíblia Apologética diz assim, mais ou menos, né? Que quando a Bíblia diz ali nesses textos que os mortos não louvam ao Senhor, né? Eles dizem simplesmente que a palavra hebraica ali, yadar, se refere ao louvor congregacional. Isso quer dizer que os mortos não louvam ao Senhor aqui na congregação. Não quer dizer que não louvam a eles lá no céu. É uma viagem na maionese sem tamanho. Né? É óbvio que a palavra yadar, para louvor, ela se refere ao louvor congregacional. Mas o detalhe é que para Davi, o morto só poderia louvar a Deus aqui na congregação e em nenhum lugar mais. Olha, por exemplo, o que ele diz no Salmo 13, verso 3.
E você não vê, né, eles usarem esse texto, comentarem esse texto na Bíblia apologética, né? Lógico, comenta-se o que interessa, né? Salmo 13:3, ó. Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina meus olhos, para que eu não durma o sono da morte. Então, para Davi, a morte é um sono. Por isso que ele temia não louvar a Deus na congregação. Porque se ele não louvasse a Deus na congregação, ele não louvaria a Deus em lugar nenhum mais. Até porque o Salmo 6,5 diz assim, na morte não há recordação de ti. Então essa primeira parte não pode ser desconsiderada. E no sepulcro, quem te dará louvor na congregação, não é? Ou seja, no sepulcro não pode louvar a Deus mesmo. Só na congregação. Porém, a primeira parte do texto, na morte não há recordação de ti. Se o cara estivesse consciente acima do sol, né? E estivesse inconsciente só debaixo do sol, né? É óbvio que a primeira parte do Salmo 6,5 perderia o sentido. Na morte não há recordação de ti, seja em cima do sol, debaixo do sol, do lado direito, do lado esquerdo do sol, não importa. Tá? Então essas interpretações alternativas, queridos, elas são literalmente absurdas. E aí vem a pergunta, Leandro, se a Bíblia ensina, então, que alma é o ser vivo, que espírito é o fôlego de vida, o princípio vital de Deus, e que na morte, né, ocorre o contrário do que está em Gênesis 2,7, ou seja, Eclesiastes 12,7 diz que o corpo volta à terra e o fôlego de vida, o espírito, volta para Deus. O que dizermos dos espíritos que se comunicam com os vivos? Bom, eu vou lhe dar aqui um exemplo. Você está vendo aqui na tela uma das obras de uma grande escritora, né, espírita chamada Zíbia Gasparetto. Ela escreveu várias obras, né? E muitas dessas obras, se você perceber logo ali abaixo, por exemplo, nesta obra O Encontro Inesperado, né, Zíbia Gasparetto diz assim, ó, pelo Espírito Lúcius. Ou seja, através da mediunidade, ela recebeu desse espírito chamado Lúcius, né, as informações. Até mesmo os livros contam a saga, né, a paixão que esse espírito teve enquanto estava, entre aspas, encarnado aqui na Terra. Segundo alguns autores espíritas, né, esse espírito Lúcius seria uma entidade que viveu na Europa por volta do século XVIII. Tá? E atualmente, por Zíbia Gasparetto ser falecida, outros escritores espíritas dizem que Lúcius está falando com eles agora. Ok? Mas, queridos, se a Bíblia ensina que a morte é um estado de total inconsciência, se Jesus diz em João 6,40, quando disse que a ressurreição será no último dia, e que os mortos não sabem coisa nenhuma, e não podem louvar a Deus, e não podem sentir amor, ódio e inveja, temos aqui um problema. Esses espíritos não podem ser espíritos humanos, porque como já vimos, o espírito humano é o fôlego de vida. O sopro vital, no hebraico, Neshamah, né, lá em Gênesis 2,7. Então, esse princípio vital que é o espírito não é uma entidade consciente fora do corpo. Nós temos que ler aqui pelo menos 2/3 para chegarmos a uma conclusão. Bom, primeiramente, a Bíblia apoia que um cristão ou qualquer ser humano consulte espíritos de mortos? Essa é uma pergunta que devemos fazer e buscar a resposta na Bíblia. Isaías 8, 19 e 20. Quando vos disserem, consultai os necromantes, né? Necromante é quem pratica a necromancia,
que é a consulta a mortos. Consultai os necromantes e adivinhos que chilreiam, tagarelam, não é? E murmuram. Acaso não consultará o povo ao seu Deus? Claramente há uma oposição aqui. Diz que consultar necromantes e adivinhos não é o mesmo que consultar a Deus. Se não é o mesmo que consultar a Deus, esses espíritos não fazem parte do lado de Deus. No conflito cósmico entre o bem e o mal, eles não estão do lado de Deus. Porque o texto claramente diz, que quando alguém disser para eles consultarem necromantes e adivinhos, eles não deveriam, por acaso, consultarem a Deus? Ou seja, consultar um necromante é o mesmo que não consultar a Deus. Consultar a Deus é o mesmo que não consultar o necromante. Isso é claro. E aí continua, a favor dos vivos, se consultarão os mortos? À lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão alvo. Ou seja, como que nós consultamos a Deus? Além, obviamente, de o povo de Israel consultar a Deus pelo dom profético, por meio da lei e do testemunho. Ou seja, da palavra de Deus. Aqui, o Antigo Testamento, podemos aplicar também ao Novo Testamento. É a palavra de Deus que nós devemos recorrer e não a necromantes. Não a médiums. Tá? Se você ler Deuteronômio 18, 10 a 14, a mediunidade está entre as coisas que Deus abomina, de acordo com a Bíblia. Tá? Abominar algo é ter repugnância. Não pelos irmãos sinceros, espíritas. É pela prática da necromancia ou da mediunidade. Agora analise comigo. Apocalipse 12, 7 a 9 diz que nós estamos num conflito cósmico entre o bem e o mal. E existem só dois poderes antagônicos nesse universo. De um lado, Cristo e seus anjos. De outro lado, Satanás e seus anjos. Se Isaías 8, 19 e 20 diz que consultar ao médium é o mesmo que não consultar a Deus, se Deuteronômio 18, 9 a 14 ou 10 a 14 diz que o espiritismo ou a mediunidade é uma abominação para Deus, o espiritismo foi criado por qual dos exércitos? Cristo e seus anjos ou o diabo e seus anjos caídos? Não há dúvida, não é? Se só há dois poderes antagônicos, Cristo, Deus e seus anjos, e Satanás e seus anjos, e a Bíblia proíbe a consulta a médiums, biblicamente, os espíritos, no espiritismo, são demônios personificados. Ou nem personificam, muitas vezes eles baixam, diríamos assim, na pessoa, né? Ou psicografam por meio da pessoa. Não estou questionando, queridos, a bondade, né, nem a sinceridade dos nossos irmãos espíritas. Nossos irmãos espíritas muitos deles fazem coisas tão maravilhosas pelos necessitados que muitos cristãos deveriam fazer e não fazem nada, tá? Então não estou questionando a bondade nem a sinceridade deles, apenas a doutrina, tá? Então, à luz da Bíblia, esse espírito Lúcius, né, que ajudou Zíbia Gasparetto e ajuda hoje outros autores a escreverem, ele não é o espírito de um morto. Porque, biblicamente, o espírito é o fôlego de vida e não uma entidade consciente. É um demônio se fazendo passar por uma pessoa. E com qual propósito, Leandro? Desviar a pessoa das verdades bíblicas. Quando você aceita as bases espíritas, você nega a doutrina da ressurreição do corpo, você nega a doutrina da justificação pela fé, você nega a doutrina bíblica da mortalidade da alma, você nega a doutrina bíblica do juízo,
Você nega a doutrina bíblica de que o corpo é sagrado por ser o templo do Espírito Santo? Tá? Então, você nega várias doutrinas, mesmo sem querer, quando você aceita a doutrina espírita. Tá? Então, queridos, qual deve ser a nossa esperança de acordo com a Bíblia? Não é reencarnação, não é a existência do espírito ou alma num lugar intermediário, ou no céu, ou no mundo espiritual. Não é. A esperança está apenas em Cristo e na doutrina da ressurreição. É nisso que focam especialmente os autores do Novo Testamento. E em João 11:25, Jesus mostra que não tem como ter vida sem Ele. Então, imortalidade da alma sem Jesus não tem como. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, quando vai haver vida de novo? Na ressurreição. É claro que Cristo está dizendo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Algo futuro. Este futuro, Leandro, não poderia ser o momento em que a pessoa morre? Não, porque em João 6,40 Jesus diz assim, de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. O último dia é a volta de Jesus, quando ocorrerá a ressurreição dos mortos, de acordo com 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18.